Bem-vindo a mais uma videoaula Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos analisar as calculadoras Casio e TI, os modelos que são utilizados no ensino secundário em Portugal. Ora, os principais aspectos que vamos analisar sobre cada uma das calculadoras, iremos fazer alguns cálculos numéricos, iremos abordar diferentes assuntos que são dados durante o 10º, 11º e 12º, essencialmente a matemática A. Vamos também ver como é que se representam gráficos em cada uma destas calculadoras. Vamos analisar algumas tabelas com frequências absolutas que estão relacionadas com o tema de estatística. Vamos também falar um pouco sobre sucessões e, finalmente, vamos ver a fórmula resolvente. Portanto, comecemos com os nossos cálculos numéricos. Eu vou já apresentar aqui as nossas duas calculadoras, a Casio e a TI. Eu estou a utilizar como modelos a TI 83 Plus e a Casio o modelo FX. Portanto, estes não são os modelos atuais, são versões anteriores aos atuais modelos da calculadora, embora no fundo a funcionalidade não mude significativamente entre de uma calculadora para a outra. Vamos começar com os nossos cálculos numéricos e vamos falar já de um assunto que normalmente é utilizado e debatido muito no 10º ano, que é o cálculo com frações. Para nós obtermos e passarmos para os cálculos numéricos na Casio, temos que estar aqui neste menu e escolher logo o primeiro. Portanto, podemos aqui carregar no 1 e aparece-nos logo a janela para nós fazermos os nossos cálculos. Normalmente, a TI, quando se liga, ela normalmente aparece aqui. Caso contrário, podes fazer aqui um quit, second quit, e normalmente vai, imagina, por exemplo, que estavas no gráfico, fazes second quit e ele vai para a janela de cálculos. Eu vou falar primeiro de frações. Por exemplo, imaginem que estamos a fazer o seguinte cálculo: 7 menos 3 quintos mais 4 terços, por exemplo. Isto dá este valor. Se quiseres obter este resultado na forma de fração, basta utilizares esta tecla aqui do FD que passa de fração para a casa decimal, para a parte decimal. E o mesmo, algo semelhante, faz a nossa TI. Portanto, estou a fazer 7 menos 3 quintos mais 4 terços. Para ver se dá o mesmo resultado. Claro que sim, não é? Se quiseres passar este valor para fração, basta carregares aqui na tecla de Math e escolher logo a primeira opção, frac, que ele passa para fração, aquele valor que ali está. Portanto, isto é uma maneira de tu confirmar se os teus cálculos de frações estão ou não estão bem obtidos. Relativamente a um assunto já a ver com o 11º ano, que é o cálculo de, por exemplo, de funções trigonométricas para ângulos que estejam em graus ou ângulos que estejam em radianos. Por exemplo, a nossa calculadora Casio normalmente está em radianos. Vamos ver, por exemplo, quanto é que é o seno de π sobre 6. Seno de π a dividir por 6. O π está aqui mesmo por cima do exp. Carregamos e dá 0,5, ou então, em fração, dá 1 meio. Da mesma maneira, se pode obter este valor utilizando a nossa calculadora TI. Eu vou ver só se ela está em radianos. Está. Eu depois já vou mostrar como é que se muda de graus para radianos. Fazemos seno de π sobre 6. O π que está aqui por cima do chapeuzinho, do sinal de potência, é dividir por 6, e lá está, dá igual a 0,5. Podemos fazer o mat frac para vermos que isto dava 1 meio. Como é que se muda de graus para radianos nestas calculadoras? Na Casio, escolhe-se aqui o Shift e vamos ao Setup, portanto, por cima do menu. Portanto, sempre quiseres escolher uma das opções que estão aqui a amarelo, tens de carregar no botão de Shift. E carregando aqui um bocadinho para baixo, temos Degrees, que são os graus, Rad, que são radianos. E os grados não são utilizados muito em Portugal. Vamos utilizar aqui os Degrees. E já agora, seno de π sobre 6 é a mesma coisa de seno de 30 graus. E que também vai dar 0,5. Aqui carregamos no Mod e podemos mudar de radianos para graus. Está bem? Podemos fazer isto, carregar aqui, fazemos um quit para voltarmos ao nosso menu e agora já podemos calcular o seno de 30 graus. E está feito, vai dar 0,5 também. Vamos falar agora de outro assunto. Relativamente ao 12º ano, logo no início do 12º, costuma-se calcular combinações e fatoriais e arranjos quando estamos a trabalhar com o cálculo de casos possíveis e casos favoráveis para um determinado problema de probabilidades. Por exemplo, sabe-se que o 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, por aí fora, até chegar a 1. Qualquer uma destas calculadoras tem o fatorial. Eu vou-vos mostrar como é que se obtém o fatorial, quer na Casio, quer na TI. Por exemplo, na Casio, vamos aqui às opções, carregamos aqui no F6 porque não está aqui o menu de probabilidades, está aqui, probabilidades, está aqui o prob, carregamos em prob e temos aqui o fatorial. Por exemplo, 8
F1 fatorial é igual a 40.320. Como é que se faz na Texas? Temos que clicar primeiro no 8, depois vamos a Math, avançamos até chegar aqui ao PRB, que é onde estão as probabilidades, e temos aqui o nosso fatorial. Está bem? E vai dar rigorosamente a mesma coisa. Quer uma, quer outra calculadora fazem também os arranjos. Este NPR são os arranjos de N elementos RR e temos aqui as combinações também. Está bem? A única coisa que temos que fazer, por exemplo, 8 combinações de 5, como é que se faz? Coloca-se o 8, depois as combinações e depois o 5 e obtemos o seu valor. Como é que se faz na TI? O menu é praticamente o mesmo. Temos que primeiro optar, escolher o 8, depois vamos a Math, voltamos a probabilidades e temos aqui no 3, se carregarmos no 3 ele vai logo diretamente para esse valor e escolhemos 8 combinações de 5, que vai dar exatamente a mesma coisa. Portanto, isto relativamente a probabilidades, é assim que se calculam as combinações e os arranjos. Já agora, é óbvio que estas calculadoras têm muito mais funcionalidades, não é? Também fazem valor absoluto. Há todo um conjunto de funções que estas calculadoras também calculam. Por exemplo, as funções trigonométricas inversas. Quando nós queremos determinar um ângulo a partir do seu valor do seno, do cosseno ou da tangente. Portanto, as funções inversas estão aqui em cima. Também de mencionar os logaritmos, que estão também aqui na nossa calculadora. O logaritmo neperiano e o logaritmo na base 10. Estão aqui na TI. Aqui está o log e o ln e, claro, também estão as suas funções inversas logo acima delas. O inverso do logaritmo é levantado a qualquer coisa, o inverso do ln, o inverso do log, que é a base 10, é 10 levantado a qualquer coisa. Isto para os alunos do 12º ano certamente fará sentido, para os outros não se preocupem ainda com isto, não é cedo, se ainda não estão no 12º. Portanto, isto era só para abordarmos um pouco os cálculos numéricos, quer com uma, quer com outra calculadora, para te familiarizares com as suas características e com o seu funcionamento. Vamos passar aos gráficos. Ora, para avançarmos para os gráficos, na Casio, carregamos aqui na tecla menu e temos aqui na quinta opção temos o gráfico e podemos escolher aqui o gráfico. Nas TIs temos que escolher este Y igual e vai logo para a janela dos gráficos. Eu vou colocar a mesma função de um lado e do outro. Vou meter uma função relativamente simples. Vou fazer uma parábola. Fazer x ao quadrado menos 7x mais 10. Menos 7x mais 10, já agora, só para explicar onde é que se vai buscar o x, está aqui. Está bem mesmo ao lado do alfa, do lado direito do alfa está o x. Aqui também temos o x, mas é por baixo do alfa, portanto ficaria x ao quadrado menos 7x mais 10. Eu vou desenhar com a janela tal e qual como ela está, não vou ligar muito à janela por enquanto. Portanto, a função ficou assim, esta aqui carregamos no trace e ela faz o desenho do gráfico, mas eu vou tentar uniformizar estas janelas, as janelas estão completamente diferentes, vamos ver como é que isso pode fazer. Quer numa, quer noutra, tem uma janela do window, aqui temos no F3 o nosso view window e podemos, por exemplo, escolher o x desde menos 5, por exemplo, até 5. E não nos vamos preocupar por enquanto com o y. E vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos desde menos 5 até 5. Vamos uniformizar o x mínimo e o x máximo. Mandamos traçar novamente as nossas funções. E cá está, os gráficos são estes que estão aqui. Continua a dar gráficos diferentes. Parece-me até que temos um pouco mais aqui do ramo do lado esquerdo que podia estar representado. O mesmo acontece com a Texas. Podíamos até andar um pouco mais para baixo no eixo dos Y e bastante mais para cima no eixo dos Y também. Quer uma, quer outra calculadora tem uma opção no zoom que permite ajustar verticalmente o gráfico da função. Que é, no caso das Casio, é o zoom automático. Carregam no zoom F2 e depois vão aqui ao automático. E temos aqui uma janela que se adequa ao X. Portanto, o X não mudou. Se voltarem ao nosso window, o X não mudou. Ela apenas mexe no Y. E lá está a meter um valor muito pequeno para o Y e um valor relativamente maior para o X, o Y máximo. Cá está, este será o 70, este será o menos 2. Na Texas, vamos ao zoom e escolhemos o último zoom que está aqui em baixo, é o zoom fit. Também faz exatamente a mesma coisa que faz o zoom automático e provavelmente o desenho do gráfico vai dar, se não igual, está praticamente igual. Vamos só agora ver como é que isto ficou. Ficou também desde menos 2 até 70, portanto lá está, o gráfico não mudou muito. Caso não te agrade
a janela que a calculadora obteve, porque este zoom automático ou este zoom fit são extremamente úteis quando nós sabemos entre que valores é que varia o x e depois queremos adequar o y, podes fazer pequenas alterações ou pequenos ajustes de modo a que a janela fique mais agradável. Por exemplo, aqui nota-se que se calhar o y está grande demais. Eu vou só, por exemplo, meter o y até 10 para não ficar uma disparidade, uma diferença tão grande. Vamos só até 10. E vamos ficar com esta janela. Está bem, está aqui a nossa janela. Vamos fazer o mesmo aqui. Vamos mudar o window, vamos até 10, para ficarmos com as mesmas janelas. Mas isto era só para vos falar desta funcionalidade do zoom automático ou do zoom fit, que é uma ferramenta extremamente útil, principalmente em problemas no contexto real, em que nós não sabemos muito bem qual é o valor do y adequado. Normalmente até nesses problemas sabe-se o x, mas não se costuma saber bem ao certo entre que valores é que varia o y. E agora vamos calcular alguns valores. Por exemplo, vamos tentar obter este mínimo que está aqui, quer numa, quer noutra. Se nós quisermos calcular este mínimo, na Casio é muito rápido. Vamos ao GSolve, que é o F5, e escolhemos aqui o mínimo, que é o F3. Está bem? E está calculado o mínimo, 3,5 e menos 2,25. Para o x e para o y, respectivamente. Relativamente à TI, se eu quiser calcular o mínimo, faço second calc, e tenho aqui a opção de mínimo. Depois ele pergunta qual é que é o left bound e o right bound. Portanto, eu vou ter que me aproximar do mínimo, primeiro estando à sua esquerda. Eu estou aqui a mexer o meu ponteiro, estou a andar para o lado direito com aquele ponteirinho que está aqui a pescar, de modo a que ele fique do lado esquerdo do mínimo, e vou fazer o mesmo para o lado direito. Está bem? Ele faz uma espécie de fronteira. Pronto, já que está, já se consegue ver. Quanto mais próximo estiver, mais rápido é. Já repararam nestas duas setinhas que estão aqui em cima? Estão a dizer o left bound e o right bound. A fronteira à esquerda e à direita. Depois manda-se adivinhar. Manda-se calcular. E ela diz que vale 3,4999, que é praticamente 3,5, e menos 2,25. Também isto são apenas arredondamentos que a própria calculadora faz, mas se formos colocar isto a duas casas decimais, dá 3,5. Por exemplo, vamos também calcular os zeros desta função. Como é que isso se faz? Na Casio fazemos outra vez no GSolve e escolhemos o root, que são os zeros. E ela obtém um zero. Se quiseres obter o outro, puxas um bocadinho para a direita, ela calcula o outro. Esta parábola tem como zeros o 2 e o 5. Relativamente a esta, voltamos ao mesmo menu. Second Calc. Vamos aqui ao 2, que são os zeros. E vamos calcular, volta a pedir o left bound e right bound. Deixa eu ver onde é que anda o meu ponteiro. Ele está aqui, eu estou a puxar para a esquerda. Vou, por exemplo, calcular este zero. Está aqui. O outro está aqui, manda-se adivinhar. Quanto mais perto estiverem do sítio, melhor. Eu estou a puxar aqui este ponteirinho mesmo para o sítio onde está o zero. E lá está, o 2 é um dos zeros. E depois, se quiserem calcular o outro, voltam a repetir o processo. Está bem outra vez, second calc, por aí fora. Vamos também fazer a interseção entre esta função e uma outra função que eu vou colocar aqui. Vou meter uma função simples. Vou meter a função constante igual a menos 1. Vou meter aqui uma segunda função, menos 1. Aqui vou fazer a mesma coisa, menos 1 também. Vou mandar traçar, quer numa, quer noutra. Na Casio, para mandar traçar é só carregar no Enter, está bem, quando estiverem aqui. Enquanto que na TI tem que carregar no graph, aqui basta. Também podem utilizar o F6, que manda desenhar, mas se carregarem no Enter, ela desenha isto. Vamos tentar calcular este ponto de interseção aqui entre estas duas funções. Também é muito utilizado em questões que envolvem funções. Bem, como é que isso se faz? Vamos ao GSolve. No caso da Casio, carregamos aqui no ISCT, que é a interseção. Está bem? E descobrimos que o x vale 2,38, o y, claro está, tinha que valer menos 1 por causa da nossa segunda função. Aqui fazemos a mesma coisa. Vamos a second calc, temos aqui o intersect, que é a quinta opção. Ele pergunta qual é a primeira curva e qual é a segunda. Aqui só temos duas, mas a primeira função é o nosso y1, a segunda é o nosso y2, e depois o guess coloca-se o mais perto possível do ponto que nós estamos a pretender calcular. E a calculadora dá o 2,31896, portanto tudo tal e qual ao que está a dar a Casio. Já agora só mencionar aqui mais uma funcionalidade aqui do nosso GSolve. Se vocês carregarem aqui no F6, ela calcula valores para o y se vocês derem o x e calcula valores para o x se vocês derem o y. Pergunta sempre qual é que é a primeira função. Esta faz algo semelhante, calcula pelo menos o y. Quando nós introduzimos o x, ela pergunta qual é o valor do x, por exemplo, para o x igual a 2, e depois temos que escolher qual das duas funções é que queremos. Se fizermos esta aqui, ela diz que vale
menos 2, 1, está bem? Já lá estava em cima da função. Portanto, volto a repetir. Second calc value, por exemplo, eu vou meter 3. E cá está a função de baixo vale menos 2 no ponto 3, a de cima vale menos 1. Eu estou só a puxar aqui estas setinhas para cima e para baixo para mudar de uma função para a outra, está bem? Só para verem o que é que acontece. Carreguei aqui nesta setinha. Aqui é muito semelhante, está bem? Se vocês quisessem calcular, vou mandar desenhar a função, vou fazer gsolve e vou fazer um ycalc quando o x para a primeira função, está bem, para a parábola tem algum interesse. Ele pergunta qual é o valor do x, eu vou meter 3, ele vai dar menos 2. Lá está, mais uma vez, ambas dão o mesmo resultado. A única limitação aqui da TI é que a TI não tem o xcalc. Isto é, ela não calcula o x a partir do y, mas vocês podem fazer uma reta horizontal e ver a interseção, está bem? Se vocês quiserem quanto é que é o valor do x quando o y é igual a 5, vão aqui, colocam o 5 na função e fazem, meti 51, só apagar isto, e fazem, e mandam traçar a função, traçam as duas funções e descobrem qual é este pontinho de interseção que se faz novamente como fizemos há pouco, second calc, intersect, por aí fora. Ok. Vamos à parte estatística, vamos ver como é que se introduzem as tabelas de frequências para uma determinada experiência, para uma determinada amostra, e vamos tentar também perceber como é que se calcula a média, a mediana, o desvio padrão, esses valores que estão muito associados à estatística do 10º ano. Por exemplo, imaginem que nós temos uma amostra que tem o número de filhos por casal. Eu vou inventar aqui alguns valores, mas imaginem que o número de filhos por casal vai só desde 0 até 4 e vou dar uma determinada frequência absoluta, que é o número de elementos da amostra que tem esses valores. Portanto, na Casio, como é que se passa para tabelas de estatística? Voltamos ao nosso menu e temos aqui estatística logo ao lado daquela parte de calculatória, de cálculos numéricos, é o menu 2. Carregamos aqui e vou meter o número de filhos por casal 0, 1, 2, 3 e 4. Portanto, estes serão os nossos valores que dizem respeito ao número de filhos dos casais da nossa amostra e vou meter aqui as respectivas frequências absolutas, por exemplo, 3, 5, 7, 4 e 1. Pronto, coisa deste género. E vou fazer o mesmo aqui. Aqui temos mesmo botão de stat. Eu vou ver se tem alguma coisa preenchida, por acaso tem, mas depois eu posso vos explicar. Já agora aproveito e explico também como é que se apagam estas listas. Podemos ir a Stat e Clear List e metemos as listas que queremos apagar. Podemos meter entre parênteses lista 1 e lista 2, lista 1, lista 2. Fechamos os parênteses. As listas vão-se buscar por cima destes numerozinhos que estão aqui. Ele diz que está apagado. Vamos ver se está mesmo apagado. Lá está. Lembram-se que era 0, 1, 2, 3 e 4. Depois tínhamos como valores, vou buscar os mesmos, que é para termos os mesmos resultados. Para o 4, eu creio que era 3, 5, 7, 4 e 1. Deixem-me só confirmar aqui, para ficarmos com a mesma coisa. Ora, como é que se calcula, por exemplo, a média, o desvio padrão e mais alguns outros valores que estão associados aos estudos estatísticos de uma determinada amostra? Voltamos a carregar aqui na nossa TI, vamos a Stat. Puxamos um bocadinho para a direita, temos aqui o Calc e temos o UnVarStat. Carregamos aqui e vamos meter as duas listas, a primeira sendo a lista dos valores a observar e a segunda a lista das frequências absolutas. Metemos isto entre parênteses, como fiz há pouco, e cá está, a média é 1,75. Este é o desvio padrão da amostra, este é o desvio padrão se fosse a população. Se puxarmos mais para baixo temos o mínimo, temos o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, o terceiro quartil e o máximo. Portanto, temos todos estes valores. Já agora este somatório aqui é a soma de todos os elementos da amostra, aqui é a soma dos seus quadrados, por aí fora. Portanto, não faz a variância, mas se for preciso também é só elevar o desvio padrão ao quadrado. Já agora volto a salientar a diferença entre este SX e este sigma X, é que enquanto que o SX é o desvio padrão da amostra, portanto dividimos por n-1, divide-se por 19, e este aqui é o desvio padrão da população, depende do tipo de variável e do próprio conceito, do próprio problema em causa, porque pode dizer respeito a toda a população ou apenas uma pequena parte dela, está bem? Isto depois tem mais a ver com a parte teórica associada à estatística. Vamos fazer o mesmo com este, vamos aqui a Calc, mas antes de mandarmos já calcular estas coisas todas, da média, do desvio padrão e por aí fora, vamos aqui ao 7 para ver se está tudo em condições, está a lista 1, lista 2,
Ora, eu quero que os valores observados estejam na lista 1, mas que os valores das frequências absolutas estejam na lista 2. Então, temos que selecionar aqui o F2 e meter o número da lista que pretendemos, e agora sim, de certeza absoluta que a coisa vai correr bem se eu agora fizer o cálculo dos valores associados a esta variável. Se reparares, está tudo rigorosamente igual, está bem? Não muda nada. Todos os valores que obtivemos há pouco, esta também faz a moda. Este aqui não fez a moda, que é o valor mais frequente, mas lá está, assim se consegue fazer um estudo estatístico, e muitas outras coisas se podem fazer nestes menus de estatística. Aqui pode-se, por exemplo, ir utilizar as distribuições normal e binomial para os alunos do 12º ano. Aqui também se pode obter isso através das distribuições. Temos aqui, eu carreguei em second e fui aqui a vars, onde estão as distribuições, e podemos ir buscar as distribuições normais, e também a binomial deve andar aqui para baixo, também se for preciso, mas isso não há necessidade agora de andarmos ainda a explanar mais este assunto. Vamos passar às sucessões. Portanto, imaginem que eu tenho uma sucessão que tem como termo geral 3n-7. E eu quero ver qual é o comportamento desta sucessão, isto é, calcular alguns termos. Como é que isto se faz na Casio e como é que isto se faz na TI? Para variar, a Casio tem um menu próprio para as sucessões, que está aqui, Recursive. Carregando aqui aparece uma sucessão. Eu falei de uma sucessão do tipo 3n-7. Portanto, esta sucessão tem mais a ver com sucessões decididas por recorrência. Para quem ainda no 11º, ou quem teve o 11º, deve perceber o que é que eu estou a falar. Eu não vou preocupar agora com isso. Vamos mudar o tipo de sucessão. Vamos meter uma sucessão tipo A de n igual a uma determinada expressão. Portanto, vamos aqui a Type e vamos escolher o F1, que é A de n mais B, uma sucessão deste género, e metemos, por exemplo, 3n aqui no F1 menos 7. Está bem? E vamos também introduzir na nossa calculadora TI. Para isso temos que ir ao modo e mudar de função aqui este quarto menu para sequência, tá bem? E já passamos a ficar, se vocês agora forem ao Y, parece que o menu mudou, e vamos meter 3n-7 aqui, 3, se agora carregarem no X já não aparece X, aparece o n-7, e vamos calcular alguns termos. Ora, para calcularmos alguns termos, quer com uma calculadora, quer com outra, convém que esteja bem definido onde é que os termos vão começar, qual é que é a amplitude. Portanto, se nós estamos a falar de uma sucessão, eu queria calcular o A de 1, o A de 2, o A de 3, o A de 4, por aí fora. Mais uma vez, na Casio, em 7, podemos definir onde é que a coisa começa. Eu vou começar desde 1 até 20, por exemplo, a nossa tabela, e vou mandar calcular, está bem? Table, e cá está. Para o A de 1 vale menos 4, o A de 2 vale menos 1, o A de 3 vale 2. Estão a ver? E ele fez todos os valores até ao 20. Claro, se quiséssemos avançar um pouco mais, tínhamos que mudar novamente o formato, o set da nossa tabela. Podíamos ir mais longe. Como é que se faz isto com as nossas TIs? Primeiro, temos que ir aqui a Table Set, para saber onde é que ela começa. Eu aqui está a começar no 8, eu não quero que ela comece no 8, eu quero que ela comece no 1. E depois, este delta table é a amplitude, o salto que eu estou a andar de um termo para o outro. Porque esta calculadora, se for preciso, calcula o termo A de 0,5, A de 1,5, se quiséssemos andar a um salto de 0,5 de cada vez. Não faz sentido. Vamos deixar o nosso delta igual a 1. E agora, se formos a table, que está aqui por cima do grafo, se repararem, tem os mesmos termos que nós tínhamos há pouco. Deixem-me voltar aqui à nossa tabela. Portanto, cá está, os termos tudo a bater certo. A grande vantagem na TI, neste caso, é que esta tabela nunca mais acaba. Podemos andar o que quisermos, ela continua sempre a calcular termos para esta tabela. Isto pode, por exemplo, dar-nos informação sobre a monotonia da sucessão, se ela cresce, se ela decresce. Esta claramente é crescente. Podemos saber, ter uma ideia para onde é que ela está a convergir. Esta parece-me que não está a convergir para nada, que está cada vez a avançar para valores maiores, portanto está a tender para mais infinito. Todas estas tabelas são úteis para obter informações e para confirmar até alguns resultados que foram obtidos analiticamente sobre essas mesmas sucessões. Ora, vamos ao último assunto, que vai ser a fórmula resolvente. Portanto, vou falar apenas da fórmula resolvente para equações de grau 2. Como é que ela se calcula para a Casio? Ora, a Casio, para não variar, tem um menu que diz respeito às equações. Vamos aqui a Equation, carregamos neste menu. Para equações polinomiais, que é o que nós estamos a fazer
escolhe-se aqui as equações polinomiais, o grau é 2, as novas calculadoras já vão a um grau muito maior do que o grau 3, lá está aquilo que eu digo, é um modelo mais antigo. No fundo, os novos modelos fazem essencialmente o mesmo que faz este modelo, mas têm mais funcionalidades. Carregando aqui no F1, portanto volto a repetir, carreguei aqui no grau 2 e eu vou resolver a equação x ao quadrado menos 7x mais 10. Portanto, vamos ter aqui a nossa equação, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Portanto, é uma forma resolvente de grau 2, o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. Ora, como é que isto se resolve? 1 para o A, menos 7 para o B e 10 para o C, e manda-se calcular, e cá está, como soluções, o 2 e o 5 para esta equação de grau 2. A TI, pelo menos este modelo, não vem com forma resolvente. A alternativa, aliás, há duas alternativas possíveis. Uma é colocar a nossa função, eu vou só voltar aqui ao table set, desculpem, ao mod, e vou meter novamente em função, e na nossa função colocar mesmo a função x ao quadrado menos 7x mais 10. Eu escolhi esta propositadamente, que foi a mesma com que trabalhámos há pouco, e descobrir os zeros com aquela coisa do calc, não é? Podemos calcular os zeros da função, dá um bocadinho de trabalho, mas ela acaba por chegar à mesma solução. Como alternativa, existe a forma resolvente que se pode descarregar para a Texas. Aliás, muitos alunos acabam por utilizar o cabo de ligação para passar as formas resolventes de uma calculadora para a outra. Aliás, há muitos programas que se podem colocar quer numa, quer noutra calculadora, mas este modelo, o TI-83, originalmente não tem a forma resolvente. Pelo menos eu desconheço como é que isso se poderia fazer de outra forma sem ser com o uso do gráfico da calculadora. Ora, concluindo, elas no fundo não diferem muito uma da outra. Eu volto a referir que estes modelos são mais antigos, os novos são ainda mais poderosos em termos daquilo que elas são capazes de fazer. Quer a nova Casio, quer a nova TI tem já visores com cores, com uma data de cores, fazem representações a cores, fazem simplificações de raízes, por exemplo, a raiz de 8, estas calculadoras fazem logo aquela fatorização de composição da raiz. Muitas, quando se faz, por exemplo, em radianos, quando se faz tangente menos 1 de 1, dão logo o π sobre 4, se a calculadora tiver em radianos. Estas não, estas dão o valor do π sobre 4, mas com aquelas casas decimais todas, a gente não sabe muito bem que aquilo é π sobre 4. Deixem-me já agora mostrar. Se formos aqui ao menu e fizermos, deixem-me só ver se a calculadora está em radianos, agora está em graus. Em graus daria 45, não é? Tangente menos 1 de 1. Em radianos, isto dá um valor que eu não sei quanto é que isto é. Está bem? Mas isto é o π sobre 4. Deixem-me só confirmar. Estão a ver? Agora, como é que a gente descobriu o π sobre 4 aqui? Não é fácil. Mas as novas Casio, e creio que as novas TI também já fazem estes cálculos com o valor exato, portanto têm muitas mais vantagens. Aquilo que eu também referi há pouco sobre a Casio, que resolve equações polinomiais de grau muito maior do que grau 3, portanto tem todas estas vantagens. Eu não quis com esta videoaula indicar algum tipo de preferência sobre uma calculadora sobre outra. É normal que normalmente os professores escolham uma calculadora como sendo a principal que eles vão utilizar nas aulas. Eu, em termos de menus, acho que é mais agradável trabalhar com a Casio, mas também facilmente qualquer pessoa se adapta ao modo de operar e de trabalhar com a TI. Portanto, quer uma calculadora, quer outra, são boas apostas. Cabe a vocês tomarem essa decisão e podem ou escolher a calculadora porque o professor aconselhou utilizar aquela calculadora e porque vai ser a calculadora que vai ser utilizada durante aqueles 3 anos, até muitas vezes até a própria escola que aconselha uma determinada calculadora. Caso contrário, tentem investigar um pouco mais sobre estas calculadoras. Eu também pretendi com esta videoaula esclarecer alguns dos pontos fundamentais e de alguma dos cálculos que são utilizados muito durante o ensino secundário, especialmente matemática A, embora isto também seja aplicável a matemática B e também a Max. Tá? Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.